inquietude interna que todas as elites do mundo. Segunda observação que eu gostaria de dizer ao Lefebvre. Você propôs 3 alternativas para a situação atual. Se eu bem entendi, guerra civil, ou totalitarismo aparelístico, ou a sociedade de lazer. Será que você não poderia conceber essas 3 alternativas como uma única alternativa em 3 fases? É uma pergunta que eu lhe faço. Depois você parece sugerir que a diferença leva à desigualdade. Pois eu creio que eu li há pouco num artigo que o Celso Laffer escreveu sobre o livro de Hannah Arendt sobre Eichmann, a posição de Hannah Arendt sobre esse problema de diferença e igualdade, ou como diria Heidegger, diferença e identidade. O que caracteriza o homem, como aliás todo ser humano, todo ser vivo, mas sobretudo o homem, é que todos são iguais, num certo sentido, e que todos são diferentes, num outro sentido. Quem acentua as diferenças cria a desigualdade. Quem acentua a igualdade cria o totalitarismo massificante. O que é preciso para buscar este caminho difícil da diferença na igualdade? De maneira que se a minha ideia, que não é somente a minha, de que a escola do futuro deveria salientar as diferenças, porque a escola do futuro é uma escola de arte. Quem diz jogo diz arte. Seria uma academia, para usar o seu termo, de arte. Pois a tarefa desta escola seria precisamente salientar as diferenças individuais dentro da identidade. A terceira objeção que eu notei sua é se a escola não é um lugar de habilidade para programar. Quem diz habilidade diz estratégia. Eu diria que nas duas tendências se distinguem pelo seguinte fato: que a tendência tecnocrática, aquilo que você chama a realidade. O que eu fiz nesta exposição e no livro todo era uma bárbara simplificação do real. Mas eu não vejo outra possibilidade de ter uma visão global a não ser simplificando as coisas. Mas você tem razão. Eu queria fazer uma declaração que o tempo me apressou a não fazer. Se fosse fazer uma avaliação do impacto do texto, primeiro, o texto é muito belo, eu acho que, sei lá, deveria ter uma forma de distribuir. A escrita é enxuta, mas altamente compreensível. Eu diria assim, eu concordo com as conclusões do texto, embora, às vezes, pelo caminho, não concorde com as premissas. Claro, eu aderi inteiramente àquelas conclusões. Por exemplo, você tem toda a razão quando você diz que quando eu escrevo a escola burguesa, eu estou jogando todo tipo de burguesia num saco só. Isso você tem completamente razão. Mas imagine, eu tinha 20 minutos. Como é que eu vou fazer, até ter a falta de vergonha de criticar uma coisa tão poderosamente produtiva? Porque não esqueçamos que a escola burguesa produziu toda a ciência, toda a filosofia, toda a política e toda a arte da época moderna. Nós agora que estamos com recuo, podemos ver os lados nefastos desta escola e devemos salientá-los. Mas ao mesmo tempo deveríamos também admitir as enormes conquistas desse tipo de escola. Tudo isso eu passei por cima por falta de tempo e por falta de conhecimento, inclusive.
Eu não quero que você tenha aqui a falsa impressão de que eu jogo a burguesia como eu próprio sou burguês. De forma que há em mim uma dialética de consciência, para falarmos com o Sr. Sartre. Eu acho que por honestidade eu deveria acrescentar isso. Puxa, eu iria fazer perguntas assim mais primárias. Desta ser uma desconfio na minha muito. insistência e na didática, porque realmente o seu texto entra muito em elementos da informática, da cibernética, que eu desconheço totalmente. Então elas são primárias, é uma leiga no assunto. Quando você fala que as certas disciplinas tradicionais, né, como a física, a biologia e as humanidades, elas tratam de dados, né, e a lógica e a matemática tratariam do processamento de dados, o que quer dizer isso na cibernética? Tem informar objetos e programar. Não, eu vou pegar a tua pergunta de um outro lado, que me é mais conveniente. Se você pega o currículo de uma universidade burguesa, ponhamos a USP, então você tem edifícios, lá se ensina física, lá se ensina química, lá se ensina biologia. E isso corresponde, digamos, à ideia positivista da ciência. Isso não funciona. Porque você teria que ensinar em cada um desses edifícios, por exemplo, teoria da informação, teoria da decisão, teoria dos conjuntos, em suma, todas estas novos tipos de teorias, que não são teorias no sentido moderno do termo, sobre o mundo, mas que são estratégias de manipular símbolos. É o que nós chamamos agora normalmente de processamento de dados. De maneira que esta divisão da escola é contraprodutiva. Ela não corresponde mais à estrutura do saber atual. E como esses negócios de interface, interdisciplinares, que são, como se diz linguista, que querem tapar os buracos, você não conserta a escola. A escola não está em crise apenas por causa da sua ideologia ou por causa do fato, como no terceiro mundo, que ela é inacessível ao povo. Ela está, sobretudo, em crise porque sua estrutura não corresponde à estrutura atual do conhecimento. E o jeito como eu vive isso na carne, porque ninguém sabe em que faculdade eu devo ser convidado. Faça a tua segunda pergunta. Não, eu insisto ainda nos elementos. Ótimo, então vou dar uma outra resposta. Você fala que programadores e analistas de sistemas. Aquilo que o Cavalcante também colocou, você não quis responder, porque não sei se era conveniente. Não, mas acho que você tem que tentar entrar em filosofia, cibernética, porque... Não gostaria de dar ainda um ponto absolutamente importante do qual não foi falado. A estrutura comunicológica da escola é uma estrutura totalmente inadaptada à situação atual. A escola tem a forma comunicológica do teatro. Olha esta sala. Então tem um emissor que está enfrentando receptores. Estes receptores viajaram para cá para receber a mensagem e estão em situação de responsabilidade. Podem responder, embora ainda não tenham respondido. Que este discurso que nós estamos emitindo aqui é pseudo-diálogo, pode repentinamente virar diálogo, as pessoas podem fazer perguntas, jogar pedras ou ovos. Em suma, a escola é discursiva, mas aberta ao diálogo, ela pode ser revolucionarizada. A revolução é possível na escola. Mas isso não corresponde de forma nenhuma à situação comunicológica da atualidade. Na atualidade, o emissor está escondido em qualquer parte, emite a sua mensagem para o espaço vazio e quem estiver sintonizado com a mensagem capta, sem precisar-se de mudar de lugar. Mas existem técnicas atualmente
que podem evitar que esta forma arcaica do nosso encontro aqui seja mantida, que podem romper esta concha na qual estamos e que é a escola, mas que pode permitir diálogos não apenas entre a assistência, mas entre si. Existem este tipo de técnicas e não são, para o mundo desenvolvido, demasiadamente caras. Eu cito apenas algumas, por exemplo, o cabo, por exemplo, o satélite. De maneira que estas possibilidades de modernizar a escola, de la inserir dentro do contexto atual da comunicação, permite estas duas aberturas. Uma, totalmente programada, o ensino programado, e outro, no qual, digamos, o computador que está aqui no centro, receba constantemente as objeções e as incorpore no seu programa, de maneira que cada um dos participantes programa a coisa em diálogo. Talvez agora se tornou mais claro do que eu imaginei. Eu sei que isto aqui é perfeitamente utópico, aqui é provavelmente utópico no mundo inteiro, mas é tecnicamente perfeitamente viável. Sabe, Herzl, o fundador do sionismo, disse do sionismo em 1900, é um sonho, se vocês querem, não é um sonho. Esta é a situação atual. O que estou lhes falando é um sonho, nós queremos, não é. Universidades americanas, por exemplo, e não somente no caso dos cientistas, mas sobretudo daqueles artists in residence, não é? Que são mantidos num gueto luxuoso, que podem fazer o que quiserem, na esperança de que alguma vez algo daquilo que eles fazem pode ser aproveitado, e isso é naturalmente o exemplo do mau jogo. Mas eu vou lhe dar um exemplo de um bom jogo. Perto de onde eu moro, existe uma cidade que se chama Villeneuve-les-Avignon. E lá existe uma abadia do século XIII, que se chama Chartres, não sei como se diz Chartres em português. E esta abadia ruiu, Cartouche. E esta cartucha ruiu. O que se conservou é a catedral quebrada, na qual são feitas reuniões internacionais para discutir problemas do tipo do nosso, e se conservaram 50 celas de monstros. E nestas 50 celas, isso pertence ao governo francês, que tem aí certa ajuda do governo canadense. A organização se chama CIRCA, Centre Internacional de Recherche e Criação Artística. E isso é pago, portanto, se você quiser, pelo pagador dos impostos franceses. E nestas celas vivem 50 a 60 cientistas e artistas, durante 2 anos cada um. E que são fantasticamente bem pagos, tem 12.000 francos por mês, não tem nada a fazer, fazem o que bem entendem, que se querem propor alguma coisa, propõem, se não propõem, não propõem, não tem aí controle nenhum, é um luxo. Isso, a meu ver, é fumar. Isso vai para a escola de cultura. Chega a morar certo na fábrica, não vai ter um tecido, enfim, vai estar dentro do sistema. Então, como na escola pública se colocaria justamente o tempo? Quer dizer, essa obediência não existe mais. Não há mais a intenção de formar robôs obedientes, um ou outro líder que chega à gerência ou à chefia. Não há mais o objetivo de formar, digamos, quadros de escalões industriais. Bate no ponto, e isso a criança não define, tem que chegar na hora certa, não pode entrar na escola. Ele já está sendo preparada para no futuro bater o cartão de ponto na hora certa. Eu diria que isso é verdade, mas não é verdade toda. A escola burguesa faz exatamente o que você diz, mas além disso ela diz trabalha, faça obra. É a frase católica escrita em reloj, não é? Ora, labora, 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 favor. Não é verdade? E a escola totalitária do futuro não mandaria trabalhar na hora, mas comer, consumir na hora. Coma. Eu tenho um amigo aqui que está por aqui que eu vi entrar,
e tinha um filho que pensou, quando pequeno, que estado de coma é aquele estado quando a mãe diz come. Isso é a meta, a meu ver, dessa escola totalitária, que se distinguia da primeira somente por fato de que uma cria o trabalhador obediente e outro consumidor programado. Quanto àquela outra alternativa, que é tão difícil a visualizar, ela criaria gente livre pela primeira vez na história da humanidade. Porque livre, para criar, a gente precisa ser primeiro livre de trabalhar. No momento que eu falei, eu não trabalho mais, eu posso criar. Antes disso, não sei se lhe respondi. Me parece que justamente o último do criador da criatividade é o autoconhecimento, a autoprogramação do seu tempo. Não, mas o nosso amigo ali disse isso perfeitamente. Brincar, jogar, é fazer aquilo que faz prazer, sem ulteriormente. Sim. Então, isso dá um caráter muito contraditório, mas muito vivo esse caráter. Olhe esta sala, onde estão convivendo. Se você tivesse esta reunião na Europa, você teria todo tipo de gente. Você não sabe, aqui só tem porquê. De que maneira você pode dizer que estão convivendo? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu daria para você um exemplo da nossa situação, que eu caracterizo de pré-história, né, numa larga medida. Porque, por exemplo, em relação ao problema da maquinização, você coloca admiravelmente bem no seu texto, né? E eu estou de pleno acordo com isso, na realidade, a posição absolutamente contrária ao lema conhecido de Gilgamesh. A meu ver, é indignifica. Indignifica o homem, eu estou de pleno acordo. Agora, você tem no presente momento, no nosso país, uma enorme reação, e é a reação mais esperada e mais lógica possível, a maquinização. Né? A reação, que é a reação sindical, a maquinização, porque a maquinização cria, numa primeira medida, um desemprego. Né? Então você tem no nosso país, agora, uma reação, digamos assim, das forças do futuro, não é? Pressionando da mesma forma que o operário, que Marx descrevia como sabotador, não é? Aquele que colocava manco dentro da máquina, que queria destruir a máquina, e o Marx criticou muito bem esse tipo de postura. Você tem retomando aqui a mesma situação, não é? O operário contra o processo de maquinização, porque o processo de maquinização na atual cria uma situação de desemprego. Esses são os dilemas que a gente, que a nossa organização social falha, não é? Tem que superar, e que é de difícil superação no nosso contexto cultural. E é um dilema que por exemplo, não foi colocado, nós colocamos na sociedade japonesa, não é isso? Que é uma sociedade que se robotizou no sentido positivo da palavra, da expressão, né? Se maquinizou, sem criar, pelo menos ao que se tem notícia, sem criar uma reforma. De maneira que os dois termos não significam a mesma coisa, e por isso eu teria que retificar tudo o que eu falei a respeito de maneira que eu preferi falar. Com licença, eu tomaria a liberdade de lembrar que existe uma outra visão da escola, da finalidade da escola. Suzano Vai conta o seguinte no livro, não me recordo qual deles. O Sandro Curadales estudou latim desde o seminário até o dia de sua morte, ele morreu muito velho, e nunca aprendeu latim. E diz a Suzano Vai, realmente,
esse estudo empírico, ou essa escolarização insuficiente, foi e criou o Santo Curatá, o homem superior que se chamou Santo Curatá. Foi o homem excepcional, definitivamente. Ensinar para botar dados em memória, o homem não pode muito bem concorrer com memórias artificiais, por 3 razões. Primeiramente, porque as memórias artificiais aprendem muito mais depressa e guardam um maior número de dados. Em segundo lugar, porque as memórias esquecem muito mais depressa. Memórias não precisam ser recicladas, você pode apagar, tirar uma fita e botar outra. E em terceiro lugar, porque as memórias são muito mais rápidas. Isso não é, esta parte mecânica da mente humana pode ser perfeitamente quase ignorada. O que a escola do futuro, a meu ver, fará é permitir ao homem de manipular estas memórias e programá-las e dar sentido àquela cretinice dessas memórias. O que pretende a Suzanne Weiss, para concluir, ela pretende... Mas como eu conheço de cor todos os verbos irregulares latinos, se falaria de maneira diferente. Eu estou reproduzindo, não. Eu estou reproduzindo uma ideia, não é minha. Eu não vou. Sim, pelo contrário, encontro atrás do objeto um projeto humano, um motivo humano, uma intenção humana. Este objeto é cultura. O que distingue os 2 ramos da ciência, a ciência natural e a ciência da cultura, ou como se diz no Brasil, as humanidades. O que caracteriza as humanidades é que pesquisa motivos por detrás dos fenômenos, enquanto que as ciências naturais procuram atitude não valorativa, isenta de valores, porque é tido como dado que os objetos naturais são eles próprios isentos de valor, pelo menos valor humano. E a base dessa distinção tipicamente burguesa entre o objeto natural e o objeto cultural pode ser buscada, por exemplo, em campo, de acordo com o qual o homem teria 2 tipos de razão. A razão, digamos, teórica, que permite ao homem fazer proposições que indicam o mundo tal qual é. Aquilo que em alemão se chama So-Sein. E existe uma outra capacidade, a razão prática, que capacita o homem a fazer juízos quanto àquilo que deve ser, quanto aos valores, a capacidade, digamos, de formular imperativos. Pois, de acordo, eu estou simplificando brutalmente, desculpa, mas eu quero falar, não quero falar de isso. Bom, se isso esconde uma curiosa antropologia. O homem seria ente que estaria vivendo em 2 reinos do real. No reino do ser assim e no reino do dever ser de outra maneira. No reino dos dados e no reino dos valores. Em que consistiria a vida humana digna deste termo? Tomar aquilo que é como é numa das mãos, pegar o valor, a ideia, o modelo, por outra mão atrás da orelha e fazer um esforço para juntar as 2 mãos. Em suma, para fazer com que aquilo que é seja como deve ser e com que aquilo que deve ser seja. Fazer um esforço para valorar o real e realizar o valor. Vocês veem, isso é a antropologia do homo faber, do industrial, do proprietário da empresa. A meta do homem é realizar obra. Eu não quero ser cínico, mas a coisa é um pouquinho ridícula no contexto atual. De maneira que, aí tem admitidamente graves problemas. Por exemplo, o fato que é quando eu imprimo um valor sobre a coisa,
não é a coisa apenas que muda, é também o valor que vai ficar mudado. Porque a coisa, na sua inércia estúpida, naquilo que Marx chamava a perfídia da matéria, a coisa se defende de ser modificada. E essa defesa da realidade cabeçuda, estúpida, modifica o valor. De maneira que nenhuma obra pode ser tida como perfeita, porque toda obra contém em si no presente. Tudo devém, todo vem a ser. A realidade é processual. Isto é contrário à experiência nossa, de todos os dias, que diz que o tempo vem do futuro. Afinal das contas, não é ontem que chega, mas é o amanhã que chega. Este tempo que vem do futuro nos chega de todos os lados e se apresenta onde eu estou, e onde eu estou lá é sempre o presente, e o presente é a única realidade. De maneira que se trata de um modelo totalmente divorciado da experiência existencial da nossa vida. Mas a outra razão, da qual eu quero tratar rapidamente, você me interrompe quando eu durar demais. A outra razão porque este modelo insustentável é muito terra a terra. Não toma em consideração o esquecimento. Porque o que na realidade esse modelo nos diz é que todo ato, todo gesto humano, isto quer dizer história, né? Que todo ato fica eternamente na memória. A cultura não é outra coisa do que a memória dos valores que o homem impôs sobre a natureza. De maneira que isto é uma busca da imortalidade acumulada na cultura. A história e o historicismo se caracterizam por negligenciar ou talvez recalcar o fator esquecimento. Mas nós sabemos perfeitamente que quando um valor, uma informação é impressa sobre um dado, quando o dado é transformado em feito, com absoluta inexorabilidade, mais cedo ou mais tarde, esta informação cairá no esquecimento. Não apenas nesta sala, e nós todos que estamos dentro da sala, será decomposta em uma cinza amorfa da entropia, mas culturas inteiras precedentes à nossa e culturas inteiras sucessoras à nossa cairão nesta cinza. Ter escondido este segundo lado do processo de aculturação caracteriza a mentalidade que criou este modelo. Ou como diz Freud, quando a morte não se pensa nela. Pois se consideramos o fator esquecido, se consideramos o segundo princípio da termodinâmica, então se torna óbvio que o processo que está se realizando no nosso meio ambiente não é um processo linear, mas um processo circular. Isso quer dizer o seguinte: o que podemos observar quando olhamos o meio ambiente é o seguinte processo: natureza é transformada em cultura por imposição de informação sobre dados. Dados são transformados em feitos. Estes feitos, estes objetos culturais vão sendo consumidos ou por homens ou diretamente pela ação entrópica da natureza, vão sendo desinformados e passam a lixo. Lixo é cultura parcialmente desinformada. E o lixo é lentamente reabsorvido na natureza. O que, pois, observamos no nosso ambiente é um circular: natureza, cultura, lixo, natureza. A natureza não mais se apresenta enquanto matéria-prima somente,
ela se representa também enquanto matéria última de todo o esforço humano. Tudo é, conforme diz, se não me engano, no Antigo Testamento, somos pó e a pó voltaremos. Mas se eu observar mais de perto este círculo que eu desenhei um tanto heterodoxamente maldosa, se nós observarmos isto e se tentarmos fazer o que eu lhe propus, classificar os objetos dentro da região do ser ao qual pertencem mais ou menos, verificaremos que a coisa é um pouco mais complexa do que eu descrevi agora. Em primeiro lugar, teremos extrema dificuldade de dizer de um objeto que é natural. Porque a primeira presença do homem, esse bicho que tem valores, esse bicho que tem a distância da natureza e que visa modificá-la para ela ser como deve ser, esse bicho que tem a intenção de transformar o Zosa em Zol, observamos que não há realmente nada que possa ser chamado estritamente natureza. A natureza como um dado aórgico, como um dado simplesmente jogado lá, não existe onde é o homem. Não há nenhum homem natural. De maneira que podemos verificar apenas que há objetos que começaram a ser informados muito imperfeitamente, e vou chamar este terreno o dos semi-acabados. Eu vou localizar este terreno mais ou menos aqui. Eu vou dar alguns exemplos de semi-acabados. A Lua, por exemplo. A Lua é atualmente uma semi-acabada plataforma para irmos aos planetas. Antes de ser isto, era um semi-acabado instrumento para astrônomos. De maneira que ela passa lentamente da natureza a uma futura. Outro exemplo é o universo da meteorologia. Chove, bem por certo, lá onde quer chover, né? O vento sopra, tocou o espírito lá onde quer. E então, até certo ponto, podemos governar o vento. Até certo ponto, ele, por exemplo, sopra para podermos ir com o veleiro de Caen até Newport, não foi isso? A última travessia, a vela do Atlântico. De maneira que o vento é um pouquinho semi-acabado. Eu poderia dar outros exemplos mais impressionantes, naturalmente, são aquilo que se chama na França o génie génétique e aquilo que, se não me engano, se chama nos Estados Unidos o gender. A informação genética nos é dada. Há milhares de anos o homem procura um pouquinho interferir nisto. Se não me engano, já Jacob fazia isto com as ovelhas a fim de obter Raquel, mas obtive em vez disso, se não me engano, a outra, não sei lei. Bom, que esta operação parece para mim próximo seguinte. Atualmente, isto é muito melhor acabado do que antes, porque estão começando, se não me engano, surgir bichos unicelulares que já são produtos acabados. São como micróbios, devem ser para a gente ter com vinho. De maneira que surge aqui toda uma região do semi-acabado. Eu vou falar mais longamente da região do lixo. Mas a região do lixo se confunde de tal maneira com a região da cultura que é extremamente difícil distinguir cultura do lixo. Eu apelo à sua experiência com a cidade de São Paulo. Se a cidade de São Paulo é um fenômeno cultural, ou ela é já um fenômeno do lixo, ou ela está deslizando lentamente na cultura para o lixo. Toda tentativa de querer distinguir, de querer ser radicalmente ontológico no caso, falha. Igualmente difícil é distinguir entre lixo e natureza. Para os que estão interessados em ecologia, no sentido
vulgar deste termo, eu gostaria de propor o seguinte problema. Perto de Aix-la-Chapelle, tem uma velha jazida de lignito. Há séculos esta jazida vai sendo explorada. E junto com o carvão, naturalmente, a gente tira pedra do buraco. De forma que está surgindo lá um dos maiores buracos do mundo. E este buraco era cercado de serra de lixo. Se eu definir lixo, como eu vou logo definir, como aquilo que no processo informativo não viram como deve ser. Pois, atualmente, este buraco está sendo transformado num lago bonitinho e estas serras, eu não uso de chamá-las artificiais, porque são um subproduto de arte. Talvez se Cristo estivesse presente, eu falo não do Messias, mas do pintor americano, se Cristo estivesse presente, ele chamaria isso obra de arte. Mas em todo caso, estas serrinhas estão sendo ameaçadas. Tem rodeizinhos, e no inverno a gente faz esqui. Eu lhes pergunto, estamos diante de um fenômeno de lixo, kitsch, ou estamos diante de um fenômeno que já virou natureza? Em que sentido posso chamar esse buraco de lago? Em que sentido devo continuar a chamar de buraco? Em que sentido devo chamar esses montões de lixo? Ou já devo dizer uma serra bonita? Confessada a dificuldade, eu vou agora tentar a definir essas regiões como caso limite, isto é, como ponto de confluência de matéria-prima e matéria última. A natureza é o conjunto daquilo que é como é, simplesmente, estupidamente mudado. O semi-acabado é um objeto que porta os traços do esforço humano de realizar valores, mas essa realização é falha. A cultura como limite é um conjunto de feitos que são como devem ser, de acordo com a intenção valorativa humana. O lixo, com sua desinformação dos objetos, é o conjunto daquilo que é como não deve ser. O lixo é o conjunto dos antivalores. Eu vou logo procurar justificar esta definição. De maneira que o que observamos como circulação no nosso meio ambiente é a circulação do ser assim para ser diferente, mas ainda não valorativo, do ser valorado, do antivalor e do ser assim. O século XIX tinha toda a razão de distinguir entre as ciências da natureza e as ciências da cultura. Como para ele estes eram os dois horizontes do ambiente, a pesquisa científica se dividiu mais ou menos rigidamente entre ciências que podiam ser duras, porque tinham a ver com o ser assim, e ciências que podiam se permitir o luxo de seres moles, porque tinham a ver com aquilo que deve ser com valores. Pois se seguirmos a mesma estrutura de pensamento, estamos obrigados a introduzir mais duas novas disciplinas: as ciências dos semi-acabados e as ciências do lixo. Eu não vou falar imediatamente das ciências dos semi-acabados, primeiramente porque me falta a autoridade para fazer, e segundo porque não quero fazer futurologia. Eu quero somente pensar em imortalidade, esta busca de fama e de memorabilidade faz com que o lixo se acumule. Os nossos produtos se tornaram quase inesquecíveis, de maneira que estamos nadando em lixo. Pois eu disse,
não apenas podemos tentar acelerar a passagem do lixo para a natureza, nós podemos também tentar inverter o ciclo. Isso se chama reciclagem. Nós podemos tentar retransformar o lixo em cultura. Está surgindo aí dois fenômenos extremamente curiosos. Vou falar primeiro sobre este fenômeno que se localiza mais ou menos aqui, fenômeno que agora é conhecido sob o nome de cultura palimpsesto. Nós tomamos, digamos, pneus gastos e fazemos uma, como se diz isso, revulcanização do pneu. Reescrevemos sobre o pneu um novo pneu. Exatamente como na Idade Média, quando tinha falta de pergaminho, escreviam entre as linhas de um texto gasto outro texto. O problema é que a cultura palimpsesto, esta cultura, esta reinterpretação de Aristóteles, ou reinterpretação do jovem Marx, ou esta releitura de Demócrito sob a luz da teoria quântica, como faz, por exemplo, como chama ele? Bom, não vou me lembrar immediatamente. Esta secundária cultura, será ela cultura no mesmo sentido que a origem da natureza? Esta enorme quantidade de literatura secundária que invadiu a cena, né? Ninguém mais escreve sobre coisas, todo mundo escreve sobre o que foi escrito sobre as coisas. De maneira que a pergunta que se impõe é a que reino ontológico pertence esta cultura de segunda, terceira e quarta ordem. E o mesmo problema se coloca aqui. Natureza surgida do lixo. Em que sentido pode ela ser ainda considerada natureza? Antigamente se dizia que a natureza sai da mão de Deus. Ora, é que se possível falar da natureza com o mesmo sentimento quando, em vez de sair da mão de Deus, ela sai da lata do lixo? Ou é possível dizer-se que há uma zona mal definida de interpenetração, como se diz agora, interdisciplinar entre Deus e lata de lixo? Tudo isso são problemas que eu lhes lanço na cara e que naturalmente estão longe de serem pensadas e muito menos de serem resolvidas. Eu gostaria de resumir, tendo dito apenas 10% daquilo que eu quis dizer, eu gostaria de resumir o que eu quis dizer isso. Nós nos encontramos em curioso ambiente, de acordo com os nossos modelos agora. Lá no horizonte, como situação de limite, deverá ter algo que se chama natureza. Ninguém jamais a viu, porque quando o homem a vê, já não é mais natureza. Mas o nosso ambiente é caracterizado fundamentalmente por três tipos de objetos: semi-acabados, cultura e lixo. E essas três regiões se distinguem mal uma da outra e muitas vezes se sobrepõem uma sobre a outra. E é neste contexto, e por favor queiram entender o termo semi-acabado, cultura e lixo, não apenas no seu significado material, mas também no seu significado, digamos, mais mental. Não há apenas semi-acabados do tipo chapas de ferro, há ideias semi-acabadas, e não há apenas lixo do tipo garrafa jogada fora, mas tipo lixo do tipo ideologia. Bom, se nós enxergarmos o problema do ambiente a partir deste prisma, quem sabe o engajamento dos ecologistas, dos verdes, dos alternativos, dos econauts, dos ecologos, adquire a coloração que merece. Eu fico grato pela atenção e desculpe que falei tanto tempo, a culpada é a Maria Rita. Tem as primeiras pessoas aqui. Retenha pelos últimos 200 anos. E nessa época, a interferência do homem, vamos dizer, destrutiva.
desse Estado. Eu estou contando tudo isso para chegar no problema de quais seriam os rumos do movimento ambiental. Porque existe o perigo de que movimentos ecológicos sejam excessivamente românticos, portanto, fora da verdade, como nós dissermos, e que achamos que o movimento ambiental não pode vir em detrimento da cultura. Na medida que ele começa a fazer estratégias culturais. Então, estamos muito preocupados com todo aquele tipo de movimento que a gente poderia acusar um tipo romântico. Como estávamos no início, e como técnicos, não vimos resultados a nível necessário. No extremo oposto dessa postura, estamos sentindo também o movimento popular ecológico atuando maciçamente, também com amplo respaldo dos meios de comunicação. Não sabemos se estão procurando atingir objetivos específicos de ecologia ou se estão usando a ecologia para atingir o governo politicamente. O resultado desse trabalho, segundo nós, estamos técnicos, há como que uma perda de medida do movimento ambiental, uma vez que se observa igualmente que estão na defesa de uma árvore, de um bairro e de toda a Amazônia. Como o seu próprio diz, em Nós Terceiro, seu livro de história, a única atitude digna do homem é botar areia na engrenagem. Então, esse movimento que eu estou questionando aqui, será que não está botando areia na engrenagem? Ou não? O movimento ambiental, em geral, o respaldo dos meios de comunicação, está pressionando o governo, que cria cenas e concenas, cujos resultados são a impressão de que alguma coisa está sendo feita. O Batão continua a produzir, e os parques criados na área do Pantanal Mato Grossense correspondem a apenas pouco mais 1% da área de todo o Pantanal. Quer dizer, estão querendo enganar a gente. Quando a meta deveria ser a regulamentação da ocupação em função da potencialidade do ambiente e diríamos um mínimo de 20% de preservação se a gente seguisse o nosso código florestal. Essa impressão de ação pelo governo, os movimentos ambientais, incluindo a nossa entidade, o respaldo da imprensa, tudo isso misturado, parece até que anula toda a nossa própria luta. Origina-se uma espécie de folclore ambientalista que não leva a nada, ao menos no nível do nosso anseio mínimo, qualidade de vida. Por isso, nesse ano, nossa entidade, numa tentativa de denunciar a folclorização, numa ideia original de Sérgio Prado, lançamos juntos sementes de Miraculos Brasilienses da família Deus Nasce sobre São Paulo e do Alto Edifício Itália. O senhor poderá dizer que tudo isso faz parte do jogo do acaso e da necessidade, do modelo de informação e programação da sua história. Mas nós que atuamos na prática do confessado. Bom, em primeiro lugar, o que mais me impressionou na exposição do professor Assis é a afirmativa de que o lixo se acumula mais na base da sociedade e que ele se torna menos acentuado na medida na qual subimos a hierarquia. Compreende bem? Pois isso é naturalmente um ponto absolutamente essencial para compreendermos a motivação política de todo o movimento ecológico. E, como foi dito aqui absolutamente corretamente, essa base não é apenas dentro de uma específica sociedade, mas global, de maneira que o terceiro mundo pode ser considerado como base da pirâmide social, e a atual desindustrialização do primeiro mundo e a transferência da indústria para o terceiro mundo pode ser vista também como a exportação de lixo.
Já esse é um dos pontos que me parece que devemos discutir aqui. Quanto à intervenção do Dr. Geisel, o que eu escolho é que é preciso introduzir o parâmetro do tempo no modelo que eu aqui propus. Primeiramente, permita-me dizer que, primeiramente, o modelo não é meu. Isso é um modelo que está sendo discutido há pelo menos 20 anos. Eu contribuí um pouquinho para a elaboração, mas longe de mim de poder reclamar a autoria disso. Eu publiquei há mais ou menos 8 anos um livro na França que se chama Nature, Culture, Ordure, Natureza, Cultura, lixo. A coisa não fica tão bonita em português porque em francês se rima. E a coisa foi discutida em 2 ou 3 encontros, por exemplo, no Institut de l'Environnement em Paris, onde também me foi feita esta objeção de que eu não tenha introduzido o tempo. Eu queria introduzi-lo, e por isso que eu trabalhei como conceito de engarrafamento de lixo, e por isso que eu procurei dizer que o que é importante é acelerar, na medida possível, a passagem do lixo ou em direção da natureza ou de volta para a cultura. Mas eu me confesso culpado, o problema é de tempo. E isso é um problema existencial. Eu já disse isso, uma frase que eu aprendi há 2 meses, que constantemente aclaro, repito uma frase que eu li em Keynes, e quando foi objetado a Keynes que ele não tem nenhuma economia a longo prazo, Keynes respondeu: a longo prazo estamos todos mortos. De maneira que, é verdade, se não considerarmos o fator tempo, você tem toda a razão, estaremos todos mortos antes. Quanto ao Mauro Victor, aí eu gostaria de dizer o seguinte: você afirmou 2 coisas, se eu bem compreendi. O problema é que o modelo desacraliza a visão tradicional da natureza e da cultura, e que a circularidade do meu modelo pode servir de defesa para o avanço destrutivo da civilização ocidental. Compreendi corretamente? Bom, se desacraliza também, porque a sacralidade deveria ser reservada, a meu ver, a outros temas. A meu ver, a única coisa que deve ser sacralizada é essa curiosa relação que mantemos como inefável. Toda sacralização de outra coisa me parece paganismo, mas isso pode ser preconceito meu. Mas, se desacraliza, digo também, porque você citou a situação na Grécia atual, onde antigamente tinha majestosos carvalhos e atualmente tem somente a rocha madre. Eu lhe faço a seguinte pergunta: você crê que essas pessoas que viviam há 3.000 anos debaixo dos carvalhos antigos viviam em algum sentido significativo melhor do que os gregos atuais? Ou não seria o caso de se dizer que a aculturação que implicou em destruição da natureza implicou também uma certa dignificação do homem? E não digo isso em defesa da destruição, digo isso simplesmente para colocar o problema. O movimento ecológico propõe uma alternativa à nossa civilização. Isso é muito radical. Não se trata de conservar, não. Árvore nem de conservar a Amazônia, nem sequer de conservar o sistema ecológico global. Trata-se de modificar radicalmente a vida. De alguma maneira, ultrapassar a divisão do trabalho, abrir mão da tecnologia desenvolvida nos próximos 400 e 500 anos, procurar uma tecnologia mole, o que é branda, o que significa dissolver a família, dissolver as unidades políticas com países, dissolver o regime dos partidos políticos, dissolver as organizações sindicais, dissolver as fábricas, e substituir isso por unidades completamente diferentes. É um movimento radicalmente revolucionário. E vocês naturalmente sabem isso tão bem quanto eu, basta ler o último livro de Combandi para ver que o que esta gente se propõe é fazer tábula rasa da sociedade ocidental. Eu não sei até que ponto vocês estão aptos ou mesmo dispostos a seguir esta linha. Até que ponto vocês estão aptos e dispostos a deitar-se com as suas
com os seus filhos em cima das estradas para bloquear o país inteiro. Até que ponto vocês vão passar de fronteira para fronteira para mostrar que a fronteira é uma imposição, uma violação da dignidade humana? Eu não reconheço a Alemanha e a França, eu sou um cidadão do mundo, eu vivo onde eu bem quero, e se você me põe na prisão, perfeito, porque a prisão é o melhor lugar que a sociedade ocidental tem que nos oferecer. Até que ponto vocês estão dispostos a seguir esta linha, que me parece extremamente discutível? É uma pergunta. Repito, eu escolhi 3 pontos que me convém. Lanço para o Não, não é uma pergunta, é uma colocação. Porque eu acho que a gente passou do tempo de fazer perguntas, né? Tá bom, Professor aluno. eu vou contar. Você Vai botar próximo. Você já falou 7 minutos. Eu falei 7 Então minutos. você tem 3 minutos para concluir. Eu acho isso uma coisa muito. Olha aí. Bom, eu vou tentar fazer isso. Enquanto tempo eu vou procurar. Lamentar, uma vez que a gente tem pouca chance de discutir isso, mas vamos lá. Então, esse sistema vida tentou responder com complexidade de organização à entropia desse livro. Agora, essa complexidade de organização chegou ao que a gente é. Se você pegar o sistema nervoso do homem, por exemplo, você vai ver que a complexidade, a ordem desse sistema é muito grande. Isso tudo para que se mantivesse isso que a gente chama de vida. Ora, quando a gente começa a colocar, por exemplo, aquele problema dos cavalos, ou o problema do gênero, quer dizer, de que as coisas no mundo seriam muito melhores, né? De uma certa forma, se o homem não tivesse havido, por exemplo, quando a gente coloca o problema na Amazônia, muitas espécies relacionadas, quer dizer, apareceu o homem chegou a destruir, o homem como um vilão da coisa, muito menos do que como uma motivação. E quando o homem cria um instrumento, por exemplo, que é a máquina, né? Ele está tentando aumentar o seu repertório de resposta. Entendeu? Ele está tentando manter essa vida. Muito mais do que querer destruir, ele está tentando manter essa vida. É muito difícil continuar o que eu queria falar, porque ela está terminando de um. Mas eu queria colocar aqui, é importante o papel do homem visão, que é o que parece que está acontecendo, do papel do homem conde, do homem meio caminho de tentar responder a esses estímulos. Alguém da mesa gostaria de responder contra-argumentar o seu texto? Eu já não peço desculpas por estar assumindo o papel de coordenadora, e que o tempo é um fator importante. Se cada pessoa vai falar 10 minutos, certo? Contando aqui quantos são desejos que gostariam também de falar, Eu preferia que houvesse mais abordagens e depois a gente volta para cá, porque tem muitas colocações que podem ser interconectadas. Eu acho que está fugindo um pouco do assunto do debate. Eu vou voltar ao ponto seguinte. Eu tenho uma colocação na divisão histórica das ciências naturais, das ciências naturais e das ciências culturais. E propõe, parece, um diagrama circular como instância das ciências culturais através dessa revisão das ciências culturais, que a nossa herança é linear, através dessa proposta de novo diagrama das ciências culturais, então voltar à questão de enfrentar as ciências naturais. Quanto ao Pugliese e Montiza, tentava contrapor problemas específicos, tentando mostrar que esse diagrama, de fato, pode ocasionar uma aceleração no fator entrópico. E eu queria voltar aqui a esse parâmetro de discussão, essa chave da dicotomia cultural-natural, que me parece que é aí que é o debate. Então, nesse ponto, eu queria colocar o seguinte: o nome do livro o nosso modelo é um modelo linear, quer dizer, é um modelo da conquista, do desenvolvimento, da exploração da natureza, da apropriação dos bens. A posição
tradicional de defesa do meio ambiente é uma posição de cercear esse processo, quer dizer, de tentar frear esse processo. Agora, a tentativa dessa freagem do processo, quer dizer, de manter o regime natural como parâmetro, se contrapõe realmente ao dado desenvolvimento. Quer dizer, nós conhecemos o desenvolvimento, evidentemente, a custo do primeiro livro, que foi feito com uma pele, que era o pergaminho, que nós achamos que era muito virulento e transformamos em uma árvore. Quer dizer, achamos que fazer um livro com a árvore era melhor do que a livre com a pele do futuro. Quer dizer, esse processo, a cultura nos foi dada assim, e a preço de uma barganha com a natureza. Então, negar a natureza para nós é fonte desse processo, uma conquista desse processo. Querer esse processo é livre, só pode ser livre. Estamos já para isso. Quer dizer, podemos parar a nossa ligação com a natureza, porque já tivemos. Eu gostaria de intervir um pouquinho nos dois primeiros casos. No primeiro caso, eu gostaria de dizer uma palavra de resposta. Eu concordo não somente absolutamente, como você fez uma defesa desta visão das coisas. Porque um movimento ecológico dentro de uma visão linear é necessariamente reacionário. Mas dentro de uma visão assim, digamos, estrutural, ele bem contrário, passa a ter a ser uma ação valorativa. Eu concordo totalmente com o que você acaba de dizer. Bom, eu gostaria de dizer que eu tenho em mãos o livro do professor Flussi e alguns artigos dele, então eu estou numa condição um pouquinho mais favorável para entender a teoria da singularidade na sua visão. Ele, como Flussi, é um homem que sabe ter ideias e as coloca com uma densidade tremenda dentro do seu trabalho. Cada parágrafo tem uma série de aberturas. Eu só queria ler o fim do seu livro, Pós-História, em que ele diz o seguinte: torres de marfins são residências secundárias e dachas custosas a serem construídas e mantidas. Eu me coloco diante dessa posição. Ou nós saímos da nossa torre de marfim com todo um arsenal de argumentação correta e divulgamos esse arsenal a nível de todas as classes da sociedade e dentro da capacidade de percepção de cada classe, ou não faremos nada. Nós somos altamente elitistas nessa sala. O grande problema é fazer com que as percepções somadas de todas as classes sejam colocadas dentro de um nível que possa realmente dar substância à intervenção na ciclagem a favor de uma terceira natureza. Eu estou falando marxistamente, já que Marx colocou essa natureza do liberalismo e do capitalismo como sendo uma segunda natureza sem maiores discussões. O clichê da pós-história é o clichê de uma construção de uma terceira natureza. Mas atenção, para fazer isso é preciso somar esforços. E eu gostaria de dizer, Vitor, como é meu irmão, Geisel, enfim, mas eu gostaria de dizer